Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aula de Ciências Humanas. Estamos na semana 3 das nossas aulas remotas. O mês é fevereiro de 2021. Hoje, dia 17, quarta-feira. Na nossa rotina, vocês já assistiram, né, a leitura pela professora Érica das Fábulas Palpitadas de Pedro Bandeira. Faremos uma atividade e depois uma tarefinha. Na atividade, assistiremos ao vídeo História do Brasil e listaremos os acontecimentos históricos. Bom, esse é o vídeo aqui que vamos assistir. A professora vai dar um pause. Olá, opa! Para poder explicar como que vai funcionar. Então, olha, nós vamos assistir ao vídeo, vai passar os fatos históricos aqui e a professora vai anotando aqui do lado. Depois a professora vai colocar essas anotações no grupo para vocês poderem copiar, tá bom? Então, não fiquem preocupados de escrever agora enquanto vocês assistem. Quem quiser pode fazer isso, mas depois a professora vai colocará aqui essa lista dos fatos históricos para vocês copiarem no caderno, tá bom? Então, bora lá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre a história do Brasil em poucos minutos. Estão preparados? Então, vamos lá! Era uma vez uma terra com muitos animais, água limpa e ar puro. Então, vejam só, o primeiro período que aparece aqui, ó, é o Essa período... terra era muito bem cuidada pelos nativos, os índios. Chama-se, olha, 1500, né? Antes ali de 1500. Então, antes de 1500, né? Olha, então vamos por aqui, ó. Ela até usou, assim, um tracinho, né? Que é para dizer que é antes de 1500, né? Antes de 1500. Então, tem ali o período pré-cabralino. O que é isso? É quando só os índios moravam aqui. Mas no dia 22 de abril de 1500, os portugueses avistaram... Então, olha lá. Então, aqui viviam só os índios, né? Então, ó, viviam somente os índios no Brasil. E aí, o que acontece? Vocês ouviram? Eu vou até puxar aqui de novo, ó, 22 de... Mas no dia 22 de abril de 1500, os portugueses... Então, olha só, 22 de abril de 1500, que nós chamamos, eu vou pôr aqui entre parênteses, ó, o período que corresponde, para ficar mais fácil para a gente entender, e ao invés de pôr a outra parte. Então, eu vou pôr a data. Oh, meu Deus, o que a professora fez aqui? Então, viviam, né, somente os índios. Dia 22 de abril de 1500, que tá ali, ó, período pré-colonial, que foi de 1500 a 1530. Então, chegam os portugueses, né? Cabral chega ao Brasil com os portugueses, né? Cabral chega ao Brasil com os portugueses. Vamos lá. Vocês querem... Vamos continuar. Avistaram primeiramente um monte
denominando-o Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. Os portugueses batizaram a terra com vários nomes: Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil. O nome Brasil se deu por causa da grande quantidade de pau-brasil existente na terra. Dessa madeira se extraía uma tinta vermelha muito utilizada naquela época. Em 1530, os portugueses deram início à agricultura de cana-de-açúcar no Brasil. Foi então que a escravidão surgiu como uma oportunidade de agricultura de cana-de-açúcar no Brasil. Deixa eu voltar. Quantidade de pau-brasil existente na terra. Dessa madeira se extraía uma tinta vermelha muito utilizada naquela época. Em 1530, os portugueses deram início... Então vejam só. Opa, você escreveu errado aqui. Até 1530, os portugueses só conheceram aqui, chegaram, conheceram, conversaram com os índios e tudo mais. Ainda não moravam no Brasil, por isso que chama de pré-colonial, né? Ainda não tinha sido colonizado, né? Então só em 1530, que aí sim nós vamos chamar de período colonial, que ele vai, deixa eu ver a datinha aqui, a agricultura de cana-de-açúcar no Brasil. Até 1815, ó. Então, o período colonial, ele vai de 1530 até 1815. Então, os portugueses começam a colonizar o Brasil. Como que eles fizeram isso? Habitando, trazendo agricultura, né? Todo esse tipo. Vamos continuar aqui. Tem bastante coisa legal pra gente ver. Foi então que a escravidão surgiu como uma oportunidade de ampliar os lucros. Dentre os povos escravizados estavam os indígenas brasileiros, que tiveram sua força de trabalho utilizada pelos portugueses, assim como as populações africanas, que eram trazidas ao Brasil em navios negreiros. Com as descobertas de metais e pedras preciosas, Portugal passou a explorar ainda mais o Brasil. Os impostos e a fiscalização aumentaram. A pressão de Portugal fez com que ocorressem revoltas em defesa dos interesses brasileiros, como a Guerra dos Mascates, a Inconfidência. Olha lá, então nós vamos ter aqui, ó. Nesse período aqui, ó, nós vamos ter, então, Guerra dos Mascates. Não tem as datas, né? Deixa a professora pôr um tab aqui para ficar mais fácil, né? Dá um espacinho, ó. Então, Guerra dos Mascates. Depois ela falou Inconfidência Mineira. Vamos ver mais. Como a Guerra dos Mascates, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Opa, olha lá. Conjuração Baiana. Conjuração Baiana. Entre muitas outras. Em 1808, a família real portuguesa abandonou Portugal. Opa, vejam só. Esse fato é bem importante. Então, em 1808, o que acontece? É a vinda da família real para morar no Brasil. Vou voltar um pouquinho para vocês poderem prestar atenção. Em 1808, a família real portuguesa abandonou Portugal porque as tropas francesas invadiram o país. O presidente regente Dom João transferiu a sede do seu governo para o Brasil. Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal.
Então, olha só, em 1808 tem a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E 1821, a família real volta para Portugal. Opa, Portugal é letra maiúscula, né? Nome de país, letra maiúscula. 1821, Dom João VI voltou para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, Então a sede do seu aqui, governo invadiram o país. Em 1808, a família real portuguesa abandonou Portugal porque as tropas francesas invadiram o país. O presidente regente Dom João transferiu a sede do seu governo para o Brasil. Então, naquela época, o presidente regente era Dom João VI, né? Então, Dom João VI era o presidente regente. Quando a família real volta para Portugal, né, aí eles deixam Dom Pedro I. Vamos lá? Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, no dia 7 de setembro de 1821, príncipe regente. Então, lá em 1821, Dom Pedro I, e deixa eu até tirar aqui, deixando Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas ela falou lá, dia 7 de setembro. Vamos ouvir a data? O que será que acontece dia 7 de dezembro, hein? deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Riacho do Ipiranga, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Independência ou morte! Então, vejam só, ele declara ali, Dom Pedro, né? Declara a independência do... Oh, meu Deus do céu. Independência, nossa, independência do Brasil. Certo? Então, bora lá. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou e voltou para Portugal. Opa, Em de 1831, Dom Pedro I... Opa! E esse período aqui, ó, a partir da independência do Brasil, nós vamos ter aí o período imperial, que vai de 1822 até 1889. Então, esse é o período imperial. Só que acontece ali alguma coisa. O que acontece com Dom Pedro? Pedro I abdicou e voltou declarou a independência do Brasil. Independência ou morte! Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou e voltou para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Então, ó, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro abdica do trono. O que é abdicar? Ele renuncia a esse trono, volta para Portugal, e deixa Dom... Como que é aqui o nome dele mesmo? Dom Pedro de Alcântara, né? E voltou para Portugal,
deixando o trono para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Dom Pedro de Alcântara, né? Dom Pedro de Alcântara, que nós vamos chamar de Dom Pedro II. E vejam só que tinha apenas 5 anos de idade para príncipe regente. Voltou para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Como Dom Pedro de Alcântara não podia governar porque tinha apenas 5 anos, o Brasil foi governado por regentes. Em 1840, Pedro de Alcântara foi coroado imperador. Opa! Então, ó, ele tinha 5 anos e como príncipe, e o Brasil como príncipe regente, né? Como príncipe regente. Mas, vocês viram lá, em 1840, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente prestar atenção certinho. Em 1840, Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II. Em 13 de maio de 1888, a segunda filha de Dom Pedro II... Aí. Então, até então, ele era Pedro de Alcântara, porque era criança. Ó, tá vendo como a professora, né? Acho que o acento é aqui, ó. Alcântara. Foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II. Aí tem outra data aqui que vai falar. Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o título de Dom Pedro II. Em 13 de maio de 1888, a segunda filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea. Lei essa que finalmente... Então, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Olha que data importante, né? A Lei Áurea. A Lei Áurea que abole a escravatura no Brasil. Libertou os escravos. A filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea. Lei essa que finalmente libertou os escravos. E no dia 15 de novembro de 1889, Marechal... Então, vejam só, aí em 15 de novembro de 1889, nós vamos ter aí o período republicano, né? Que começa em 1889 e até os dias atuais, né? Atualmente, porque nós vivemos então numa república desde então. Vamos ver o nome de quem faz, de quem proclama aí a república no Brasil? E no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. A partir daí, os presidentes passaram a ser eleitos para governar por um período de 4 anos. E por hoje é só, pessoal. Opa, calma aí, que a professora precisa que... Proclamação da República do Brasil por Marechal. Proclamou a República do Brasil. Cadê o nome dele? Segundo, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Lei essa que finalmente libertou os escravos.
E no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. A partir daí, os presidentes passaram a ser eleitos para governar por um período de 4 anos. Então, vejam só, com a proclamação da República, o Brasil passa a ter, então, presidentes. Até então, nós tínhamos imperadores, né? Príncipe e regente, eram os príncipes, era o império que governava o Brasil. E a partir de então, de 15 de novembro, tem a proclamação da República por Deodoro da Fonseca. E a gente pode pôr aqui, né? Que é, né, a partir de 1889, o Brasil passa a ter presidentes ao invés de imperadores, tá bom? Então vamos lá. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Bacana, né, pessoal? A professora gosta muito dos vídeos dessa professora aqui. Continuando a nossa aula, a professora vai salvar ali aquela lista que nós fizemos e vou mandar para vocês, tá? Então, qual será a nossa próxima atividade? A nossa tarefinha. Então, qual que é a tarefa? Vocês vão acessar o Google Forms, tá? Para assistir o vídeo novamente agora com mais calma e copiar essa lista dos acontecimentos históricos que a professora vai colocar aí no grupo, tá bom? Por quê? Porque nós vamos utilizá-la na próxima quarta-feira, na nossa próxima aula. O que que tem no Google Forms, professora? Molezinha, ó. É os principais acontecimentos, obrigatório o nome para a professora saber quem respondeu, quem não respondeu. Lembrando que não precisa dar ok no grupo, viu, pessoal? Basta responder aqui o Google Forms que a professora já sabe quem respondeu, quem não respondeu, tá? Ó, então clica aqui se é do quinto ano A, clica se é do quinto ano B. Assiste o vídeo com mais calma, são apenas 3 minutinhos, né? Um vídeo bem tranquilinho, não precisa ter pressa, tá bom? E depois as perguntinhas estão aqui, ó, com as datas, tá? Tem outras perguntas diferentes do que a gente coloca ali na nossa lista, tá bom? Que é para vocês mesmo testarem os conhecimentos de vocês, tá? Então, são 8 questões, tá bom? 8? Que acabou... 8 questões, bem facinhas, é só assistir o vídeo que tá tudo aí. E isso será considerado, então, a nossa presença, tá? E até a nossa próxima aula. Um super beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida, a professora tá aí à disposição. Bye, bye!